Um bom vilão é o que transforma uma boa história em algo memorável. E por trás de um bom vilão, quase sempre existe uma motivação poderosa e um passado trágico. Choujin X, o mangá da nova geração criado pelo mesmo autor de Tokyo Ghoul, nos apresenta um dos vilões mais complexos e marcantes dos últimos tempos, Batista Roshi. Eu particularmente gosto de personagens que são moralmente complexos, aqueles que não entregam respostas fáceis, mas sim perguntas desconfortáveis. Por exemplo, o que você faria se você estivesse destinado a perder tudo que você ama? E pior, se você soubesse disso e ainda assim não pudesse evitar. Batista é um homem que perdeu tudo, mas ao contrário da maioria dos vilões, sua queda não foi causada apenas por escolhas erradas, foi causada pelo próprio destino. E o mais cruel, ele sabia o que ia acontecer, mesmo assim, não conseguiu impedir. Com um design marcante, poderes brutais e uma história pesada, Batista é aquele tipo de vilão que a gente não consegue odiar completamente. Nesse vídeo a gente vai explorar quem é Batista, revisitar o seu passado e entender por que ele talvez seja o vilão mais trágico dos mangás da nova geração. Antes de falar sobre Batista, é importante entender o mundo em que ele existe. Choujin X é o novo mangá de Sui Ishida, e para muita gente, essa já é considerada a melhor obra do autor, superando até o aclamado Tokyo Ghoul. Sinceramente, dá pra entender. Eu fiquei hypado só de ver as capas dos mangás. Elas são cheias de detalhes e um tom melancólico que já entrega o clima da história. O universo de Choujin X é habitado por seres chamados Choujins, que pode ser traduzido literalmente para super-humanos. Eles são pessoas que despertaram habilidades especiais, geralmente ligadas a seus traumas, desejos ou emoções mais intensas. Uma das coisas mais legais da obra é a grande variedade de personagens e poderes. O protagonista Tóquio é um Choujin do tipo besta e assume a forma de um abutre. Mas os poderes vão muito além disso. Tem a Choujin da super força, o Choujin da espada, tem até uma Choujin que cria zumbis a partir de cadáveres e outros ainda mais bizarros. Enfim, esse mangá é como se fosse um Boku no Hero sombrio, só que com personagens mais densos e uma atmosfera muito mais pesada. Mas existe algo ainda mais raro nesse universo. De tempos em tempos, surge um indivíduo com um poder tão anormal que sozinho pode quebrar o equilíbrio do mundo. Essa pessoa pode ser a salvação da humanidade ou a origem de sua ruína. Esse ser é chamado de Choujin X, daí que vem o nome do mangá. Bom, agora que eu já dei o contexto do mangá, vamos falar do nosso vilão. Logo no começo, somos apresentados a Batista sob o nome de No Mask, um homem misterioso que age nas sombras, comandando outros vilões como se fosse uma espécie de mandante. Mesmo sem sabermos nada sobre ele, ele já chama a atenção pelo visual. Ele usa uma máscara No, um terno bem alinhado, e no lugar da gravata, uma corda pendurada no pescoço. E conforme a história avança, ele deixa de ser apenas um vilão secundário e assume um papel central, um personagem que muda completamente o rumo da narrativa. E como todo bom vilão trágico, sua motivação está diretamente ligada ao passado, mas a gente já chega lá. Uma das primeiras aparições mais impactantes de Batista acontece durante um ataque aos protagonistas. É ali que ele enfrenta Simon, o Choujin da espada, e o derrota com facilidade, usando uma variedade de poderes que ninguém esperava. É nesse momento que descobrimos algo essencial. Batista é o hospedeiro da entidade conhecida como Nu Quimera, uma entidade antiga com a habilidade de roubar poderes de outros Choujins, mas o método é brutal. Batista injeta parte do corpo de outros Choujins em si mesmo para absorver suas habilidades, e isso já reflete algo cruel que ele fazia. Ele não apenas matava outros Choujins, como também reaproveitava parte de seus corpos para aumentar suas habilidades. Após essa batalha, finalmente vemos Batista sem sua máscara. Ele possui um rosto desfigurado, com vários olhos diferentes costurados, provavelmente mantendo essa aparência devido às diferentes partes de Choujins que ele capturou. Outra coisa que descobrimos sobre Batista é que, por um tempo, ele parecia estar ao lado de Zora. Zora foi uma antiga Choujin X, conhecida tanto como uma heroína lendária, quanto por sua habilidade de prever o futuro. Ela fundou a Yamato Mori, a mesma organização que nossos protagonistas fazem parte, mas com o tempo, Zora começou a tomar decisões cada vez mais extremas, baseadas em suas visões do futuro, acreditando que, ao eliminar possíveis ameaças antes que surgissem, ela estaria salvando o mundo. A gota d'água veio quando ela previu uma calamidade que destruiria toda a Yamato. Só que essa visão foi contestada por Mado, outra profeta da organização. Enquanto Zora insistia que o desastre era inevitável, Mado acreditava que a visão estava errada. Esse conflito acabou dividindo a Yamato Mori e transformou Zora em uma inimiga da própria organização que criou. Mais pra frente, nos capítulos mais atuais, durante o auge desse conflito, Batista traz Zora. É aí que entendemos, ele nunca esteve ali por lealdade. Tudo fazia parte de um plano que estava diretamente ligado ao seu passado trágico. Antes de se tornar o vilão que conhecemos, Batista era apenas um jovem dentro da Yamato Mori. Ele treinava ao lado do seu irmão mais velho, Sandek, que hoje é uma das figuras centrais da organização. Mas tudo mudou quando Mado, a profeta de Yamato Mori, teve uma visão.
Ela viu um futuro em que Batista causava uma tragédia irreversível, uma destruição em larga escala causada pelo poder dele como Choujin. Diante disso, ela fez um pedido. Batista precisava desistir dos seus poderes. Sandek pediu para Amado reconsiderar. Ele disse que poderia proteger todos e comentou que Batista não merecia esse destino. Afinal, ele havia treinado e se esforçado muito. Mas Batista aceitou. Mesmo com um coração pesado, decidiu que o melhor seria abrir mão de seus poderes e viver como um humano normal. Porque até aquele momento, as premonições de Mado nunca haviam falhado. Foi a primeira coisa que o destino tirou dele. Mas ele ainda queria ajudar, então escolheu outro caminho. Se não podia ser um guerreiro, então seria um cientista. Sem poderes, Batista dedicou sua vida à pesquisa. Ele sabia que Yamato Mori enfrentava dificuldades. Eram poucos Choujins para proteger uma cidade inteira. Então ele passou a desenvolver um projeto arriscado, uma forma de criar Choujins artificialmente. Seu objetivo era simples, aliviar o peso dos que estavam na linha de frente. Foi nesse período que ele conheceu Hartley, uma pesquisadora tão comprometida quanto ele. Com o tempo, eles se aproximaram e eventualmente se apaixonaram. Hartley admirava Batista profundamente. Ela via alguém que não se abalou por ter perdido seus poderes. Alguém que, mesmo como um humano comum, ainda queria mudar o mundo. Mas o destino não tinha terminado. Mais uma vez, Mado apareceu. Dessa vez, para encerrar sua pesquisa. Ela teve outra premonição, e viu que se Batista seguisse com o projeto, ele poderia levar o mundo inteiro à ruína. Batista mais uma vez aceitou. Ele abandonou a pesquisa, e resolveu viver uma vida normal ao lado de Hartley. Começou a trabalhar como carteiro, tinha um salário simples, uma rotina previsível, mas parecia feliz. Então, Hartley engravidou. Batista finalmente vê um futuro diante de si. Dessa vez, não era sobre ser um grande guerreiro, nem sobre salvar o mundo com ciência. Era sobre criar uma família. Mas o destino ainda não havia terminado com ele. Mado apareceu pela terceira vez. Ela teve uma nova premonição. Hartley iria morrer no parto, e junto dela, o bebê também. Ela disse que se Batista amasse sua família de verdade, ele deveria desistir deles também. Mas Batista não aguentou mais. Ele explodiu. Ele tinha desistido de tudo, de seus poderes, de sua pesquisa, e agora teria que abrir mão da própria família. Foi a primeira vez que ele rejeitou uma profecia. Foi a primeira vez que ele tentou mudar o próprio destino. Mas ele falhou. A visão de Mado se concretiza. Hartley morre e o bebê também. Batista fica devastado, completamente vazio. Sem poder, sem ambição, sem família, sem nada. Ele decide tirar a própria vida. Amarra uma corda no pescoço, sobe num penhasco e pula, mas nem isso dá certo. A corda se rompe. O destino não permitiu nem a própria morte. É nesse momento, quando ele está sozinho e derrotado, que Nuke-Mera aparece. Uma criatura antiga e poderosa. E acima de tudo, interessada no desespero de Batista. Ela lhe faz uma proposta. Se o mundo escreveu o seu destino, então roube a caneta. Batista hesita inicialmente. Ele diz que não quer mais futuro nenhum. O que ele quer está no passado. Nuke-Mera então mostra um fragmento do que seus poderes podem fazer, um vislumbre de toda a dor que Batista sentiu e a promessa de que ele poderia reverter tudo. Foi ali que Batista tomou uma decisão. Ele aceitou se tornar o novo hospedeiro de Nuke-Mera e juntos eles traçaram um plano: roubar o poder de Zora e assumir o posto como novo Choujin X. Não por poder, não por vingança, mas por algo ainda mais drástico: reescrever a própria história. Ele traz Zora com a esperança de obter seus poderes. Sem muito esforço, ele consegue eliminar o guarda de Zora, que era extremamente poderoso. Então ele parte para cima de Zora, utilizando uma grande variedade de poderes diferentes que ele coletou ao longo de sua trajetória. Quando eu li essa luta, eu me lembrei um pouco da batalha de Chrollo versus Hisoka. Chrollo também planejou a luta minuciosamente e utilizou uma combinação muito interessante de habilidades. Mas diferente da batalha de Hunter x Hunter, Batista é derrotado. Zora o parte ao meio e ele morre. Pelo menos, é isso que parece. Yamato Mori também estava em batalha contra Zoro e seus seguidores. E no momento em que estavam quase chegando a um acordo, Batista ataca. Ele não estava morto. Isso também fazia parte do seu plano. Então, depois de muito atrito, ele finalmente consegue a marca da besta, o que o dá os poderes de Zora. Com tamanho poder, sua habilidade se molda de acordo com o que mais deseja. Ele consegue agora alterar a realidade e reescrever a história. Quando Batista está prestes a utilizar seu poder, Ellie, uma das protagonistas, que tem o poder de absorver habilidades de outros Choujins, consegue utilizar seus poderes em Batista. Aparentemente ela falha e eles são transportados para uma outra realidade. Vimos então que Batista recupera sua aparência humana. Então ele corre para casa e encontra Hartley. Ele se emociona, pois aparentemente ele conseguiu o que queria. O mais legal é que, apesar de ter conseguido o poder praticamente infinito, Batista não reescreveu uma realidade onde era um herói ou um aclamado cientista. Ele reescreveu a história onde tinha uma vida comum, trabalhando como carteiro ao lado de Hartley. Ela engravida novamente, mas dessa vez sua filha não morre. Eles vivem felizes. Porém, algo não estava certo. Depois de 6 anos, Batista encontra a Ellie novamente. Ela deveria estar morta. Parecia uma espécie de bug na Matrix. Ela então diz para ele que aquilo não era real. Então descobrimos que ele não havia reescrevido a história. Ele apenas estava vivendo uma ilusão, provavelmente criada pela Nuke-Mera.
Essa parte é um pouco confusa e os capítulos são bem recentes, mas pelo que eu entendi, no Quimera desejava obter o poder de Shojin X através de Batista. Ela não planejava deixar Batista reescrever a história, ao invés disso, queria usar o poder para si, e manter Batista sob uma ilusão para ele viver feliz e não perceber nada. Mas Hélio, no momento em que utilizou os seus poderes, conseguiu roubar parcialmente as novas habilidades de Batista, porém ficou presa na ilusão junto dele. Ele então convence Batista de que ele precisava deixar o egoísmo de lado e parar de viver uma ilusão. Ele deveria entregar a marca da besta para ela, para que ela consertasse tudo aquilo, e que em troca ela o levaria ao passado, para ver Hartley mais uma vez. Dessa vez, seria a verdadeira Hartley, não apenas uma ilusão. Ele acaba cedendo e eles voltam pro dia de seu casamento. Aquele dia seriam apenas os dois na igreja, sem nenhum convidado. Hartley estava sozinha, aparentemente Batista estava atrasado. Ele, do futuro, junto de Ellie, assistem a cena. Ele lembra que estava atrasado, pois estava tão nervoso que acabou esquecendo sua gravata e teve que voltar para casa para pegar. Isso lhe dá uma oportunidade. Ele vai falar com Hartley. Ele explica que veio do futuro e obviamente ela não entende nada, mas depois de explicar, ela eventualmente acredita nele. Eles têm uma última conversa e, antes de se despedirem, Batista olha para Hartley e diz: "De todas as vezes que eu te vi, hoje foi o dia em que você estava mais bonita." Logo depois, antes de Ellie voltar para o presente, Batista faz uma última confissão. Ele diz que, apesar de tudo que aconteceu, ele não se arrepende. Sim, ele foi egoísta, cometeu atrocidades, traiu pessoas, causou muita dor. Mas tudo isso foi o preço que ele pagou para poder ver Hartley mais uma vez. Nos seus últimos momentos, Batista entrega a marca da besta para Ellie, e assim a história dele se encerra, pelo menos por enquanto. No fim das contas, as profecias de Mado estavam certas. A morte de Hartley e da filha, a destruição causada pelos poderes de Batista e até as consequências da droga que criava Shojins artificiais. É praticamente um paradoxo cruel. Ao tentar fugir do destino, Batista correu direto para ele. E é por isso que eu acho que o Batista é o vilão mais trágico dos mangás atuais. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreve no canal. E é isso. Valeu!